Presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, esteve em Manaus nesta sexta-feira. A defesa de 2 dos 5 réus no processo que envolve a morte do empresário Fred Fernandes, em junho de 2001, tentou adiar o julgamento. A Prefeitura de Manaus formalizou nesta sexta-feira o convênio com o Exército Brasileiro para a recuperação da Avenida Coronel Teixeira, mais conhecida como Estrada da Ponta Negra. A defesa de 2 dos 5 réus no processo que envolve a morte do empresário Fred Fernandes, em junho de 2001, tentou adiar o julgamento. Dia Nacional dos Médicos é comemorado com anúncio de greve em rede municipal de saúde na capital amazonense. Manaus, 18 de outubro de 2013, o Jornal da Amazônia está no ar. Presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, esteve em Manaus nesta sexta-feira. O magistrado participou do encerramento do mutirão carcerário no estado, coordenado pelo CNJ e realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas. O esforço concentrado de juízes, promotores, defensores públicos com o auxílio dos servidores do Judiciário revelou uma triste realidade que precisa ser mudada o mais rápido possível, segundo o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. A realidade do sistema prisional, dominado por facções do crime organizado, em muitos estados e com forte atuação também aqui no estado do Amazonas, demanda medidas urgentes de todas as instituições. Durante o terceiro mutirão carcerário, os juízes visitaram unidades prisionais de Manaus e do interior do Amazonas. O relatório do mutirão recomenda a desativação imediata da cadeia Raimundo Vidal Pessoa, localizada no centro de Manaus. O presídio, com mais de 130 anos, tem a capacidade de abrigar 200 presos, mas comporta 3.000 e ainda recebe os presos provisórios, aqueles que aguardam julgamento. Quanto aos presos provisórios, destaco que o Amazonas apresenta um dos piores indicadores do país. O percentual de 76% de presos provisórios é elevadíssimo se comparado com a média nacional, que é de 42%. O relatório do mutirão carcerário no Amazonas recomenda ainda a melhoria na estrutura e na coordenação da justiça criminal em todo o estado. Não se pode mais conviver com o fato de que muitos presos aguardam até 9 meses para a realização da primeira audiência, ou seja, para o primeiro contato com o juiz, especialmente nas varas de entorpecentes. Esta é uma realidade constatada durante o mutirão e que não interessa nem ao preso e nem à sociedade, é claro. O governador do Amazonas, Omar Aziz, disse que o resultado do mutirão apenas reflete a falta de apoio do governo federal no combate aos principais crimes no estado, principalmente o narcotráfico. Por maior esforço que o CNJ possa fazer, nós vamos continuar tendo essa escalada de violência e de prisões. E aí, o reflexo vai para onde? Vai para o cidadão de bem, que abre mão de serviços essenciais para o cidadão de bem, para que se financie o sistema prisional. O terceiro mutirão carcerário do Amazonas analisou 6.989 casos, 2.725 de presos condenados e constatou que apenas 367 receberam algum tipo de benefício penal. O ônibus do batalhão de choque da Polícia Militar, que escoltava o ministro Joaquim Barbosa, perdeu o controle e derrapou na Avenida Torquato Tapajós, em Manaus. O veículo transportava 50 soldados e acabava de sair da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da capital. Por pouco, o acidente não se transformou em uma tragédia. O ônibus do batalhão de choque da Polícia Militar perdeu o controle, derrapou na pista, quase capotou e se chocou com um poste de energia elétrica.
O acidente ocorreu no trecho da Avenida Torquato Tapajós. Em torno de 50 soldados estavam dentro do ônibus. Os policiais haviam acabado de sair da cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro, onde faziam a escolta do ministro Joaquim Barbosa, que esteve hoje em visita a Manaus. Ninguém ficou ferido. A defesa de 2 dos 5 réus no processo que envolve a morte do empresário Fred Fernandes em junho de 2001 tentou adiar o julgamento. O pedido de renúncia foi do advogado Erivelton Sabino de Araújo. Nesta sexta-feira estão sendo julgados Ronaldo Melo da Silva, Olavo Luiz Farias Paixão e Claudinei da Silva Feitosa, defendidos pela advogada Catarina de Souza Cruz Estrela. Eles são acusados de participação e execução do crime. O Ministério Público entendeu que não é motivo para o adiamento. As razões que foram expostas foram combatidas juridicamente e entende que adiar, mais uma vez, por razões que a lei não autoriza, não é motivo para que a sociedade permaneça ainda por acompanhar um crime que já dura décadas. O Ministério Público deu parecer contrário ao pedido da defesa e o juiz Anésio Rocha Pinheiro proferiu sua decisão no início da sessão, pelo prosseguimento do julgamento, que não pode ser filmado nem gravado pela imprensa. O fato do casal não comparecer não impede o julgamento. O que impede o julgamento é não ter o advogado, porque eles não podem ser julgados sem o advogado, porque faltará para a defesa. O fato de eles não estar, a nova lei do Código de Processo Penal autoriza nós julgarmos sem a presença deles. Não tem nenhum problema. Todavia, por isso que eu lhes digo, aí sim, com a saída de não ter nenhum advogado, aí não se pode julgar. E a justiça não pode ser feita sem a presença da defesa. Departamento de Estrada de Rodagem amplia o número de trabalhadores, com a intenção de acelerar a conclusão da obra na Rua da Beira, às margens da BR-364. A expectativa é grande de ver a Rua da Beira toda asfaltada. Quem costuma passar por aqui torce para que o trabalho seja concluído o mais rápido possível. Quase 3 meses depois do início dos serviços e 30 dias após o prazo determinado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, parte da Rua da Beira, enfim, está pavimentada. Do total de 5 quilômetros que serão asfaltados, até agora 1.400 metros de quem vem de Candeias para Porto Velho já contam com a capa asfáltica. Para que os trabalhos sejam concluídos dentro do prazo determinado, o DER anunciou que os trabalhos devem ser intensificados. 2 equipes devem trabalhar em turnos diferentes quando não chover. A obra foi repassada pelo DENIT ao governo do estado em 21 de junho deste ano. Na época, o DER assumiu o compromisso de recuperar 8 quilômetros das 2 marginais em caráter emergencial. E a seguir, Conselho Federal de Medicina cria site para buscar pessoas desaparecidas. Em Manaus, são 9 horas e 10 minutos. Nós voltamos em instantes.